Renascimento espiritual. A literatura é abundante num fenômeno relativamente comum e mundial em todas as culturas, todos os países. Há pessoas que viveram a experiência de quase morte, a chamada EQM em português, experiência de quase morte. Um coma, geralmente, quando as equipes médicas estão lutando para fazer voltar, reanimar aquela pessoa, sair do coma, faz com que ela tenha vivências semelhantes entre si, com uma espécie de túnel, uma luz no fim do túnel, uma espécie de rememoração de fatos fundamentais da vida. As fases, aliás, descritas como da própria morte, mas que alcançam um certo ponto e é interrompido esse processo. E a pessoa volta com essa experiência, com consciência dessa experiência e ao mesmo tempo consciência do que acontecia na sala do hospital, na conversa dos médicos, nas providências. Fato que a medicina não consegue explicar, porque o ser estaria inconsciente. Mas não só ele ouve, ele lembra das falas que aconteceram, mas ele lembra de fatos que foram vistos quando ele estava de olhos fechados, o que é inexplicável para os materialistas. Mas além desse fenômeno, do qual as pessoas voltam muito impactadas, transformadas com a certeza da vivência e da realidade espiritual, o que é um terremoto na vida de muitas pessoas, especialmente dessas porque viviam momentos de rigidez, de muitas certezas, de muito apego à matéria, às vezes. Outras experiências não tão fechadas nesse fenômeno da experiência de quase morte são também experiências de quase morte, como chegar à beira chegar a um acidente onde muitos morreram, a uma tempestade, a um sinistro, uma situação qualquer que a pessoa tenha se visto quase morrendo. Só esse impacto já faz com que muitos se revejam. E a vida frequentemente nos dá esses chacoalhões, sempre com o objetivo do despertamento espiritual, entre outras lições particulares que ela embute em cada caso. Aqui hoje, para estudo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos de 38 a 40, nós vemos uma situação, não uma EQM clássica, mas uma experiência de quase morte no navio que transportava Paulo de Tarso de Jerusalém para
Roma, como está retratado em Atos dos Apóstolos. Colhidos por fabulosa tempestade, a qual já tinha sido antevista por Paulo, que advertira toda a população, mas não foi ouvido. Eles viram a morte próxima. Era impossível para um navio com tão poucos recursos sobreviver à fúria dos elementos. O vento, o mar, a chuva, os raios, tudo era muito intenso para alguém passar por aquilo. A certa altura, porém, como dizem os relatos, eles nos contam assim: e sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio, que estava praticamente ao sabor dos ventos. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. Simplesmente foram. E alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa, ficou imóvel. Mas a popa, a parte traseira do navio, abria-se com a força das ondas. Envoltos que estavam ainda naquela terrível tempestade, já tendo jogado ao mar carga, armação do navio, bote de apoio, e com vento ainda contrário, chegaram à praia e o navio se desfez. Era o melhor a acontecer para eles nessas circunstâncias. Também nós, cercados de avisos e cuidados que a vida sempre nos dá, nós desprezamos tudo e arriscamos tudo, pagando a teimosia até com a vida. Quase mortes, porém, quando nossa cegueira nos levava a um buraco, essas experiências são renascimentos, a nos ensinar gratidão e fé com a força do risco da própria vida. Ficam impressas nas nossas almas. Essas vivências vêm para serem divisores de águas em nossas vidas. Mas nem sempre são, é claro, Deus nos ama em liberdade. Sempre podemos desprezar os mais preciosos avisos. E frequentemente desprezamos. Cientes disso, tomemos todos esses livramentos físicos como chances de renascimentos espirituais. Somente aquele que nascer de novo, na matéria e no espírito, entrará no reino dos céus, ensinou Jesus a Nicodemos.
revejamos nossas atitudes deixando as emoções revoltas, como no caso de Paulo e seus amigos, para fincar pé no amor, sentimento firme e sólido. Que essa conquista, esse impacto e essa experiência nos impulsione a um verdadeiro renascimento espiritual. Um grande abraço, até a próxima.